de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será maior glória? Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção, fala muito maior, diga muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Amém? Querido, é sobre isso que nós vamos falar essa noite. A letra mata, mas o Espírito vivifica. E essa letra não é a letra do papel, a letra bastão, a letra cursiva. Não é sobre isso que está falando. Tem pessoas que por muito tempo usaram esse versículo como desculpa de preguiçoso estudar. Ah, eu não posso estudar muito, eu não posso conhecer muito, porque a letra mata. Ah, eu vou só orar. Não, não é assim que funciona. A vida do crente, ela tem duas pernas. Uma é palavra, a outra é oração, vida no Espírito. Uma é conhecimento da palavra e a outra é experiência com o Espírito Santo. E nós precisamos marchar sobre essas verdades, para que a gente possa viver a plenitude da estação que estamos vivendo. Ele está falando, a letra mata, a lei que foi escrita em pedra, ela veio para revelar o homem a sua condição de morto espiritualmente. Por melhor que o homem fosse, ele precisava compreender no Antigo Testamento que ele precisava de salvação. Ele não seria transformado de fora para dentro. Mas aí vem o ministério do Espírito Santo, que nos faz nascer de novo. Jesus veio, pagou o preço por nós, e quando nós somos salvos, o Espírito Santo faz a obra. Nós nascemos de novo, nós somos transformados de dentro para fora. Nós nos tornamos filhos de Deus, nós nos tornamos ministros de uma nova aliança. Talvez você pense que essa palavra seja só para alguém que vai pegar um dia no microfone, mas não é isso. O ministro é representante do Evangelho, representante dessa nova aliança. Querido, você é um representante, um servo do Deus Altíssimo, que por onde você anda, o Espírito está aí, vivendo dentro de você, fazendo com que a palavra de Deus seja revelada a você e seja também manifesta em você e através de você. A letra mata não é no sentido de você não estudar, pelo contrário. Sem conhecimento você vai ter um grande problema, e a gente vai falar sobre isso essa noite também. A letra mata está dizendo, olha, houve uma glória. Esse texto disse exatamente isso depois. Houve uma glória no Velho Testamento. Talvez você fique se imaginando como foi ver o mar se abrir. Como foi ver a nuvem de glória seguindo o povo. Como foi estar ali diante de Davi, derrubando o gigante. Como foi? Mas eu quero te dizer, tudo isso foi glorioso. Ouvir, que Moisés ouviu a voz de Deus, ver o monte fumegando. Gente, tudo isso foi glorioso. Mas não se compara ao ministério do Espírito Santo. Quando você chegar no céu, os homens de Deus, esses pais da fé que não provaram do Espírito Santo habitando dentro de você, ele vai olhar e falar, uau, você chegou e você tinha Deus dentro de você, que negócio glorioso. Amém. Quanto maior é a glória do ministério do Espírito Santo. Então, querido,
você vive numa estação, em uma dispensação de glória. Você vive em uma dispensação onde o poder de Deus está disponível. Existe poder de Deus, querido, em cada canto dos hospitais. Existe poder de Deus disponível para levantar qualquer enfermo, para cuidar qualquer enfermidade. Existe em cada canto, cada lugar dessa igreja, uma atmosfera favorável, poder disponível, querido, para transformar morte em vida. Morte em vida. Uma glória maior. A palavra foi vivificada. A palavra, ela recebeu vida. E agora, ela não foi mais escrita em tábuas de pedra, mas ela está escrita em tábuas de carne, no nosso coração. Ministros de uma nova aliança. Como você vai andar por aí com medo? Se o Espírito Santo, se a glória de Deus habita dentro de você, como você vai temer as tempestades? Como você vai temer se agora, vamos lá, Sadraque, Mesaque, Abednego foram jogados na fornalha e o fogo não queimou? A palavra de Deus diz lá em Hebreus que eles aplacaram a força do fogo. E eles estavam na outra dispensação. Talvez, em algumas circunstâncias, na minha e na sua vida, a gente não vai apagar a tempestade, a gente não vai apagar o fogo, mas nós estamos aqui para viver uma glória maior, nós estamos aqui para aplacar a força do fogo, aplacar a força das tempestades, aplacar querido, você vai viver nesse mundo, mas você não é daqui, e não veio para ficar, você tem um selo de propriedade, o selo de propriedade dentro de você é o Espírito Santo, é o Espírito Santo. Deus olha sobre a terra e fala, é meu, é meu, é meu, é meu, é meu. Agora sabe qual é a boa notícia? O diabo também olha para você e diz, não é meu. Não é meu. Como você vai viver com medo? Como você vai viver aprisionado em circunstâncias? Se existe uma glória maior disponível, que não está distante de você, está dentro de você. Sabe, no culto da virada, o Senhor me fez meditar a respeito de um novo nível de paz, um novo nível de glória disponível, um novo nível daquilo que está para nós provarmos nesse ano. Mas também o Senhor me fez lembrar da pandemia, e naquele momento eu fiquei pensando, por quê? Mas o Senhor falou comigo, porque na pandemia, o vírus que se alastrou e se espalhou mais rapidamente, não foi o Covid, foi o medo, a dúvida e a insegurança, a falta de certeza de que se estava protegido. A sensação de vulnerabilidade perturbou a mente de todo mundo. Uns se livraram rapidamente disso, se lembrando, peraí, eu tenho um selo. Eu tenho um selo de propriedade. Eu tenho um selo de propriedade. E praga alguma chegará à minha tenda, nenhum mal me sucederá. E passou pelo Covid. Já estão falando de uma nova pandemia. Se você não viu sobre isso, você também não precisa ver, não. Só saiba de uma coisa: você não precisa reagir como você reagiu da primeira vez. Está na hora
de mais maturidade em Deus. Está na hora de a gente entender e que estamos em uma nova aliança. Somos ministros dessa nova aliança. E a glória que ficou lá atrás, ela é inferior ao que podemos provar aqui, nessa dispensação, nessa estação. Olhe para o teu irmão, me ajude, por favor, e fala assim: não tenha medo. Você tem um selo de propriedade. Porque se você for ter medo toda vez que você ouvir uma má notícia, querido, a sua vida vai ficar muito instável. E o diabo vai encontrar vantagem. Mas você está em aliança com Deus. E o Espírito Santo não é uma coisa, não é uma fumaça. Ele é o próprio Deus. Ele é o poder de Deus habitando dentro de nós. E uma das palavras que mais impactou o meu coração quando eu comecei a ter revelação da palavra da fé foi a primeira pregação, para falar a verdade, de um pastor, professor, graduado do Rema. E ela impactou o meu coração e ela me ensinou que o que me guarda e o que me proporciona desfrutar do poder de Deus é conhecer a vontade de Deus. E eu quero ler esse texto com você, ele está em Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8, versículo 1. Diz assim: ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiam. E eis que um leproso, tendo-se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo de sua lepra. Querido, olha aqui para mim. Quero, fica limpo. Quero, fica limpo. O problema do cristão no Brasil, vamos dizer assim, é que ele não tem dúvida que Deus pode. Você chegar para qualquer um na rua, você fala assim: você acredita que Deus é poderoso? Ele vai falar assim: acredito. Você acredita que Deus pode? Acredito. Mas não é o suficiente, querido, para que você viva a manifestação do poder de Deus. Para que você viva a manifestação do Espírito sobre você, sobre a sua vida. Você precisa entender qual é a vontade de Deus. Em Oséias, um texto tão conhecido, 4:6 fala: o meu povo é destruído por falta de conhecimento. O conhecimento da vontade de Deus nos coloca nesse lugar de preservação, de confiança, de ousadia, de manifestação do poder, da graça de Deus. Mas o contrário também é verdade. A falta de conhecimento a respeito da vontade de Deus te aprisiona em uma condição de morte. Aquele leproso, ele tinha uma sentença de morte, porque era uma doença incurável. Era uma doença que se desprezava, a pessoa era desprezada da sociedade, porque afinal de contas, ela recebeu uma sentença de morte. Mas o leproso chega até Jesus, e ele diz: Senhor, eu sei que você, se você quiser, você pode. E Jesus esclareceu para mim e para você, porque esse eu quero, ele ecoa até hoje, ele precisa ecoar no seu coração. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero que você receba livramento, eu quero que você tenha provisão, eu quero que você tenha cura, eu quero que você desfrute de paz, segurança, eu quero. E é por isso que o rema é tão importante. Por quê? Porque nos faz andar no conhecimento da palavra e faz a gente nos aprofundar na manifestação do Espírito. Essas duas coisas precisam caminhar juntas na sua vida e você vai viver em outro nível. Só vai ter problema com crise
se você não souber a vontade de Deus. Porque crise vem para todo mundo, circunstâncias vêm para todo mundo. Deus não tem filhos preferenciais. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque o que nos difere, o que nos difere, o que faz funcionar para uma pessoa a manifestação do poder de Deus, ou alguém viver uma derrota, é o conhecimento da vontade de Deus. Você conhece a vontade de Deus? Ou você ainda está orando, Senhor, se você quiser, você me cura. Senhor, se você quiser. Ele está dizendo essa noite para você, eu quero. Para de ter dúvidas sobre o caráter de Deus. Vá fazer a sua parte. Maneco ministrou domingo passado. E houve um despertar. E ele proclamou pelo Espírito, acorda. E como voz de Deus para o seu coração, eu quero continuar anunciando que você receba, querido, a voz de Deus no seu coração essa noite. Dizendo para você, acorda, sai do modo sobrevivência. Sai da superfície, vem para o conhecimento da palavra e do Espírito, porque você está numa nova aliança. A palavra e o Espírito, a palavra e o Espírito. Você pode dizer isso comigo mais uma vez? Falar a palavra e o Espírito. Agora diga, eu amo a palavra e o Espírito de Deus. John D. Lake, um homem de Deus, ele lidou com a peste bubônica na África do Sul. E ele tinha tanta consciência que ele era habitado pelo Espírito Santo, que ele cuidou das pessoas. Era uma peste extremamente mortal. E ele cuidou dos enfermos, ele inclusive ajudou a organizar os cadáveres das pessoas que tinham morrido. Mas ele tinha tanta consciência da vida de Deus nele, que o vírus tocava a sua pele e morria. Foi tão impressionante aquilo que estava acontecendo, que cientistas foram até aquele lugar, rasparam feridas, rasparam secreção de gente morta, de cadáver, e eles com o microscópio punham na mão dele, e eles viam morrer na mão dele. Olhe para suas mãos, querido. Olhe para as suas mãos, fala, a vida de Deus está em mim, e o que eu toco, vive, e o que é peste, ao tocar as minhas mãos, morrerá. É isso, é sobre isso, querido. Ele dizia, anota aí a vitamina de 2026. Que você precisa acordar e tomar todo dia. Romanos 8:2. Era esse texto que ele declarava, e a consciência da habitação, da vida de Deus, se tornou tão real para ele, querido, que ela vai se tornar real para você também. Uma dispensação de maior glória. Romanos 8:2, porque a lei do Espírito e da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Você pode dizer isso para você mesmo, fala, a lei do Espírito e da vida me livrou da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito e da vida me livrou da lei do pecado e da morte. O que isso tem a ver? Tem a ver com o pecado que trouxe a morte para essa terra. Então, você tem uma lei, querido, puxando você para cima. Existe a manifestação do poder de Deus disponível para você. Você não precisa padecer na sua falta de conhecimento.
Você precisa começar o ano chacoalhado. E você, querido graduado Rema, pão, maná velho não alimenta você hoje. Vira bolor. A palavra que você ouve, ela gera fé no seu coração porque você está ouvindo. A palavra, ela não gera fé por ter ouvido um dia. Fé vem pelo ouvir e ouvir e ouvir e ouvir e ouvir e ouvir. Decida esse ano mergulhar no conhecimento da palavra e do Espírito. Só ter muito conhecimento não resolve. Você precisa de experiência com o Espírito Santo. O Deus da palavra é vivo. Nós não somos contadores de história. Nós não somos palestrantes motivacionais, querido. Eu não estou aqui para motivar você. Eu estou aqui para levar você a uma experiência com Deus. Para que você entenda que a palavra e o Espírito, ela é o suficiente para resolver qualquer parada na sua vida. Mas sai da superfície. Acorda. Sai do modo sobrevivência. Para de orar em línguas só quando tem problema. Para de ler a sua Bíblia só quando o dia mal chega. Esteja pronto, querido. Esteja pronto para por onde você andar, você ser a manifestação. Eu sou ministro dessa nova aliança. Eu sou ministro dessa nova aliança. Você pode dizer isso comigo com convicção? Fala, eu sou ministro dessa nova aliança. Não de letra, mas do Espírito. Eu sou ministro dessa nova aliança. Aleluia. Olhe no espelho. E diga isso para você mesmo. Sabe o que separa os homens dos meninos? As mulheres das meninas? Fazer aquilo que precisa ser feito, mesmo sem vontade. Você sabe que é imaturo quando você só faz o que você quer, quando você está com vontade. Mas você sabe que você cresceu. Quando você nem queria vir para a igreja, você bota a sua melhor roupa e vem. Quando você nem queria orar, mas você bota o seu despertador e ora. Quando você nem queria ler a Bíblia, mas você pega a sua Bíblia e fala, obrigada, Senhor, pela tua palavra e pelo teu Espírito. Pela tua palavra e pelo teu Espírito. Quando você estava pensando, será que eu faço rema? Será que eu me aprofundo na palavra de Deus? Espera aí. Amadurece, ouça a voz de Deus, deixa que essa atmosfera e também esse centro de treinamento te ajuda a crescer mais rápido. Vai pegar na sua mão e te levar para um novo nível. Amém. Você está pronto para ir no novo nível? Mateus 22, é o último versículo que eu vou ler hoje. Mateus 22, 29. Jesus disse, errais por não conheceres a Escritura e nem... Quanto você está estudando sobre o seu problema? Tem pessoas que sabem tanto sobre a sua condição, a complexidade do seu problema. Você já estudou tanto sobre a condição do seu filho, sobre a condição da sua casa, sobre a condição. Você está tão cheio de uma letra que mata, porque nem traz expectativa de vida, esperança, transformação para você, porque ela diz para você, daí não dá mais. Ei, eu estou falando isso pelo Espírito. Você ouviu, por causa do conhecimento da condição que você estudou, leu, releu, visitou, ouviu tantas pessoas. E aquilo para você hoje virou algo assim, não, só dá para vir até aqui. Só dá para vir até aqui.
eu quero dizer para você, é uma noite de rompimento. Tem coisas que a medicina não faz por você. Tem coisas que o governo não faz por você. Tem coisas que o dinheiro não faz por você. Tem coisas que pessoas não fazem por você. Mas o Espírito Santo, querido, é rompimento. Não há barreiras, não há fronteiras. Não há. Aquilo que parece impossível. Está na hora de você entender que quando você apresenta ao Senhor e diz: Senhor, fiz a minha parte. Agora eu confio na palavra e no Espírito. Na palavra e no Espírito. Na palavra e no Espírito. Deus trouxe uma visão no meu coração a respeito de filhos essa noite. Filhos, crianças têm sido diagnosticadas com laudos de impossibilidade. E eu quero dizer para você, deixe o médico ir até onde ele pode. Deixe as terapias irem até onde elas podem. Mas existe algo sobrenatural para acontecer. Existe um mover da palavra e do Espírito. Da palavra e do Espírito. Vou te dar 3 testemunhos rápido e nós vamos orar. Porque o poder de Deus quer se manifestar essa noite. O Espírito Santo está nesse lugar, querido. E você que entendeu que Ele está dizendo para você: eu quero essa noite. Você não vai sair daqui confuso e com as mãos vazias. Eu com 9 para 10 anos, eu tive uma neurite bacteriana, que é uma inflamação dos nervos da cabeça. E foi bem grave. E quando eu comecei a ter dificuldade motora, eu saí do hospital, de uma internação em cadeira de roda. E quando eu comecei a ter dificuldade de andar, sabe, foram mais ou menos 10 meses, foi quase 1 ano. E eu ia de mal ao pior, eu estava igual a mulher do fluxo de sangue. Mas o meu pai e a minha mãe, eles olhavam para mim, eles diziam: vai viver para contar os feitos do Senhor. Vai viver para contar os feitos do Senhor. Vai viver para contar os feitos do Senhor. E quando eu comecei a ter dificuldade de andar, até minha mãe me botou para nadar de novo. Ela fez o que ela estava vendo como possibilidade. Mas ela dizia: o Senhor é aquele que te cura. Você vai viver para contar os feitos do Senhor. E de repente, querido, de repente, eu fui curada. De repente, os médicos olharam para mim. Eu lembro até hoje, o médico, ele chamava Dr. Manuel. Ele olhou nos meus olhos e ele falou: nós não te curamos, mas você está livre. E em alguns momentos eu encontrei um médico que me acompanhava em Bauru, na minha cidade. E eu, adolescente, depois eu, jovem, encontrei ele no mercado. E ele olhava para mim e falava: Juliana, você não tem sequela nenhuma mesmo? Eu dizia: nenhuma, doutor. Ele disse: nós falamos ainda do seu caso. Nós ainda dizemos: não foi a gente. Existe uma condição, querido, de impossibilidade, que ela muda com de repente de Deus. Se você decidir confiar na palavra e no Espírito. Na palavra e no Espírito. Eu estive em Bauru recentemente, em outubro, na verdade. E uma amiga minha tem um filho autista que foi diagnosticado como um autista não verbal. E no final do culto, eu fiz um apelo e ela veio à frente. E ela, quando eu fui orar por ela, falou: eu estou aqui por causa do meu filho. Eu estou aqui por causa do meu filho. E eu me pus as mãos sobre ela, nós oramos. E eu vim embora. E na segunda-feira, eu viajei o dia todo. Eu fui ver a mensagem dela na terça-feira. Mas ela disse assim para mim. Ela falou: Juliana,
Eu fui buscar depois meu filho, abracei ele, falei, a unção de Deus está sobre você. A unção de Deus está sobre você, colocando você em ordem. Do alto da sua cabeça, à planta dos seus pés. Chega de impossibilidades. E parecia que nada tinha acontecido. Ela dormiu, a criança dormiu. Ela acordou, levou o menino para jogar futebol. E quando ela foi buscar o menino na escolinha de futebol, ele veio correndo. E pela primeira vez ele disse, mamãe, mamãe. E o professor foi lá e falou assim, ele está falando bola, ele está chamando os colegas. De repente, querido, ele estava falando. De repente, a impossibilidade foi embora. Vem, Charles, venha. Querido, a palavra e o Espírito, onde há impossibilidades, onde há um laudo de impossibilidades, Deus manifesta o seu poder. Se você ousar crer na palavra e no Espírito. Charles tem um testemunho da filha dele, eu quero que ele conte para você. Boa noite, queridos, graça e paz. Ana Luísa hoje tem 19 anos, ela está ali. Mas quando ela tinha entre 3 a 4 anos de idade, ela sofreu de uma convulsão. E então a gente correu com ela para o hospital, e isso a gente demorou aproximadamente 25 a 30 minutos para chegar até lá. E ela foi convulsionando durante todo o percurso. E ao chegar lá, nós relatamos o que aconteceu, e os médicos então começaram a fazer inúmeros exames. E por causa da alta dose de medicação, ela entrou em coma induzido. E nada que eles faziam, eles conseguiam entender ou fechar algum diagnóstico. E naquele momento, quando toda a situação estava conturbada, o Satanás, quer levar a gente para um lugar de desespero e aflição, mas aí eu confiei no Senhor, na palavra do Senhor, e à medida que eu fui confessando a palavra, o Senhor foi trazendo graça, as emoções foram sendo submetidas à direção do Espírito, e naquele momento uma paz, que excede a todo entendimento, guardou o meu coração. E ali o meu sogro olhava para mim e me dizia assim, a sua calma está me incomodando. Não aguento ver você nessa calma toda, mas era a paz de Deus manifestando em mim naquele momento. E de repente, 3 ou 4 dias depois, Ana Luísa acorda. E quando ela abre os olhos, ela pergunta, onde eu estou? O que eu estou fazendo aqui e por que estou de fralda? É claro, do jeitinho dela, ela fazendo esses questionamentos. Aí a minha esposa contou para ela, olha, você passou mal, a gente veio com você para cá. E hoje você acordou e nós estamos felizes. Aí ela vai dizer assim para minha esposa, eu sei, Jesus me trouxe, E ali os médicos dizendo que esperava que alguma sequela, ela tivesse alguma sequela devido ao longo período que ela ficou convulsionando. Eles esperavam que ela não falasse mais, não andasse mais, que ela tivesse algum tipo de sequela, mas ela acordou falando, andando, e hoje ela está aqui, fazendo rema, fazendo psicologia na Facisa, porque esse é o nosso Deus. Glória a Deus. Ah, querido. O que eu ouço o Espírito Santo falar no meu coração é um ano de impossibilidades se tornarem possíveis. Aquilo que é impossível vai cair diante dos seus olhos. Diagnósticos caindo diante dos seus olhos. E a manifestação do poder de Deus, a manifestação do Espírito, trazendo rompimento. Sabe, não se deixa ser amordaçado. Tem gente que vai olhar para você e vai falar assim, não, isso é só porque você está mais velho, vai tomar remédio de pressão a vida toda. Ah, não é uma doença, é uma condição. Eu não vou viver essa condição terrível na minha vida. Você escolhe o que você vai viver. Ah, o seu filho não tem uma doença, ele tem uma condição. Ele só não vai falar nunca mais. Não será assim. Não será assim. Não será assim. Não vai ser assim, querido.
Não vai, se você ousar crer na palavra e no Espírito. Na palavra e no Espírito. Impossibilidades vão cair diante dos seus olhos. Diagnósticos vão cair diante dos seus olhos. E assim como eu, os médicos que acompanham seus filhos vão os encontrar mais velho e vai falar: é verdade mesmo? Você é essa criança que eu acompanhei lá na sua infância. Existe um mover do Espírito essa noite para colocar coisas em ordem. E eu ouço do Espírito uma intervenção neurológica. Intervenção neurológica. E se você é pai, mãe, avô, avó, e você está lidando com isso dentro da sua casa, uma condição neurológica que pôs uma impossibilidade no desenvolvimento da sua criança. Era para eu não estar andando e falando. Era para a filha do Charles ficar vegetando. Era para aquele menino lá em Bauru, aquela mãe, nunca ter o privilégio de ouvir mamãe. Ele começou a falar com, eu acho que 8 anos. Ele é um pouco mais novo que Samuel. Ei, uma condição neurológica, vivendo uma intervenção divina, por causa da palavra e do Espírito. E eu queria que você se colocasse de pé, porque nós vamos orar. E se isso está fervendo no seu coração, isso estava queimando tanto dentro de mim, que eu estava até com dificuldade de ficar quieta no louvor. Eu estava esperando por esse momento. O momento do Espírito fazer cair por terra as impossibilidades. Ele é aquele, querido, que abre portas. Ele é aquele que faz milagres. E se você precisa dessa intervenção na tua casa, eu quero que você venha até aqui à frente. Venha até aqui à frente. Venha até aqui à frente. Venha até aqui a sua... venha, venha. Oh, sobramanaia, não será assim. Não será assim. Eu quero que você pense no diagnóstico e você fale com voz alta: não será assim. Não. Querido, o de repente de Deus, ele acontece. Talvez você vai viver como aquela mãe, que na manhã seguinte o de repente chegou. Talvez você vai viver como a minha mãe, que precisou por muitas vezes ouvir diagnósticos de mal a pior, de mal a pior. E ela continuou dizendo: vai viver para contar os feitos do Senhor. O Espírito Santo está operando agora mesmo. Você vai viver. Eu só quero dizer para você que esse é o dia. Esse é o dia que você precisa marcar como um dia da intervenção do Espírito. Como voz de Deus, eu quero dizer isso para você. Esse é o dia da intervenção divina na sua casa, na sua família, com as suas crianças, querido. Ei, abre porta. Você pode cantar, Camila: abre portas, opera milagres. Eu vou descer e orar por você, querido. Você pode exaltar o Senhor com essa canção. Ele é aquele que abre portas onde ninguém pode abrir. Oh, eu quero chamar aqui Fernando, Maneco, Charles, Marcos. Vem orar comigo. Ei!
Não será assim. Não será assim. Não será assim, querido. vejo nem sinta, você não para de agir. Você não para de agir. Mesmo que eu não veja ou nem sinta, mesmo que eu não veja ou nem sinta, você não para de agir. Você não para de agir. Mesmo que eu não veja ou nem sinta, mesmo que eu não veja ou nem sinta, você não para de agir. Você não para de agir. Mesmo que eu não veja ou nem sinta, mesmo que eu não veja ou nem sinta, você não para de agir. Você não para de agir.
Você não para de agir. Você não para de agir. Mesmo que eu não veja ou nem sinta, mesmo que eu não veja ou nem sinta, você não para de agir. Você não para de agir. Mesmo que eu não veja ou nem sinta, mesmo que eu não veja ou nem sinta, você não para de agir. Você não para de agir. Mesmo que eu não veja ou nem sinta, mesmo que eu não veja ou nem sinta, você não para de agir. Você não para de agir. Abre portas, opera milagres ao todo o caminho, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Aleluia. abre portas, opera milagres ao todo o caminho, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Aleluia. Aleluia. Mesmo que você não veja ou nem sinta, o Espírito Santo está vivificando a palavra que foi liberada sobre você. Ei! Em ordem! Em ordem! Em ordem! Pais, avós, você vai chegar para a sua criança e você vai dizer: em ordem, do alto da cabeça, a planta dos pés. Em ordem, do alto da cabeça, a planta dos pés. A única impossibilidade que os nossos filhos vão viver é de morrer antes do tempo, de ser ceifados pelo diabo, porque eles vão viver para desfazer as obras do diabo, querido. Essa geração será melhor do que a nossa, mais ousada. O diabo está dizendo que eles terão dificuldade cognitiva. Você vai dizer: na minha casa não, na minha casa não, na minha casa não, na minha casa não. As impossibilidades, queridos, estão caindo por terra. A palavra e o Espírito é suficiente. É o suficiente. Eu não estou dizendo para você não ter acompanhamento médico. Eu não estou dizendo para você não fazer a sua parte. Eu estou dizendo que todos verão e proclamarão em uma só voz. A mesma criança que eu acompanhei impossibilitada, de repente, agora está falando, está andando, está falando, está lendo, está escrevendo, está se aquietando, está se concentrando. Ei! É rompimento de impossibilidades essa noite. A palavra e o Espírito é o suficiente na nossa vida, querido, para nos colocar num lugar favorável, onde nós podemos desfrutar de absolutamente tudo o que Jesus conquistou. Amém. Aleluia. Eu sei que enquanto eu falo de impossibilidades, tem gente que está pensando aqui: a minha impossibilidade não é essa, mas eu quero viver o rompimento da impossibilidade. E se você é essa pessoa, eu queria que você levantasse a mão bem alto, bem alto, bem alto, bem alto, bem alto, bem alto, bem alto. E você que está perto dessa pessoa, você vai me ajudar a orar e declarar sobre ela. É tempo de rompimento. O Espírito Santo trazendo rompimento para a sua vida agora, quebrando as cadeias, quebrando as palavras de impossibilidade, quebrando o medo, quebrando a dúvida, quebrando os sofismas. Onde parecia impossível, onde parecia que não tinha mais jeito, onde parecia, querido,
que o diabo ia fazer a festa. Essa é a noite da festa. Essa é a noite onde a palavra e o Espírito ganham lugar na sua vida. Oh, obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Faça a sua parte. Faça a sua parte. Faça a sua parte. Persiga o conhecimento da vontade de Deus. Busque de todo o seu coração a experiência com o Espírito Santo. E a sua vida, querido, mesmo quando chegar algum diagnóstico, algum laudo, alguma notícia de impossibilidade, você vai viver a mão de Deus te livrando, te provendo, te guardando, te curando. Intervenção, querido, está disponível para nós. Amém? Você crê? Você pode dizer glória a Deus? Aleluia! Eu não tenho como acabar um culto como esse sem te dar a oportunidade de ser cheio do Espírito Santo. Se você está aqui e você não é batizado no Espírito Santo, com a evidência de orar em outras línguas, você quer sentar? Pode se sentar. Aleluia, 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 aleluia. A palavra e o Espírito. A palavra e o Espírito. Se você não é batizado com o Espírito Santo, você não vai desfrutar da profundidade do que eu estou falando aqui essa noite. Você precisa ser cheio do Espírito, com a evidência de orar em outras línguas. Então, se você está aqui e não é batizado com o Espírito Santo, faça um sinal com a sua mão. Ergue a mão para eu ver você. Oh, obrigada, Senhor. Venha cá, tem gente lá atrás. Venha, venha. Aleluia. Se você quer vir, venha logo. Venha, 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 venha. Nós temos uma senhora vindo. Eu sei que tem mais gente. Querido, você precisa desfrutar de intimidade com o Espírito Santo. E você precisa desfrutar do poder de Deus sobre você. Amém? Vou pedir para vocês virem mais para cá, por favor, para ela ficar aqui. Aleluia, aleluia. Tem mais alguém que quer se juntar a eles? A elas? Oh, obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada. Você vai ajudar a pessoa que está do seu lado. Você vai perguntar para ela se ela quer que você venha com ela, por ela não sair daqui sem estar cheia do Espírito. Pergunta aí para ela: quer que eu te ajude a ir lá? Aleluia. Estenda suas mãos, nós vamos orar por elas e depois os conselheiros vão levá-las para impor as mãos sobre elas. Amém? Pai, muito obrigada. Nós declaramos que a vida das nossas irmãs nunca mais será a mesma. Elas serão cheias do Espírito conforme a sua promessa e viverão uma experiência profunda com a sua palavra e com o seu Espírito. Muito obrigada por essa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém? Vocês podem ir, vão com eles. Corre que dá tempo. Aleluia. Aleluia. Se você não fez Jesus como seu Senhor e Salvador, você ainda precisa nascer de novo. Querido, essa é a sua noite. Eu queria que você levantasse uma das suas mãos e nós vamos orar por você. Nós vamos orar juntos com você. Ou você estava desviado dos caminhos do Senhor e você deseja retornar aos braços do Pai. Se essa é a sua noite, eu queria que você levantasse a sua mão para eu poder ver você. Aleluia, vem até aqui, querido. Aleluia. Obrigada, Senhor. Oh, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Tem alguém mais que quer se juntar a Ele? A paz. Essa é a melhor decisão da sua vida.
Tem mais alguém que deseja se juntar a Ele? Ou você estava desviado? Eu vou esperar você, se você vier. Venham. Essa é noite de salvação nessa casa. Oh, obrigada, Senhor. Oh, aleluia. Venha. A sua vida nunca mais vai ser a mesma. Deixa eu te dar uma. Aleluia. Aleluia. Venha. Oh, glória a Deus. Aleluia. Fica aqui com eles. Tem mais alguém? Aleluia. Que noite preciosa, não é mesmo? Aleluia. Estenda as suas mãos, nós vamos orar por vocês. Pai, muito obrigada pela vida de cada um deles que ouviu a sua voz, ouviu a voz do seu Espírito e correspondeu. Nós cremos, Senhor, que essa noite a vida deles vai ser completamente transformada, porque eles vão receber salvação. Obrigada, Senhor, pela maldição sendo quebrada e a tua bênção sendo estabelecida na vida e na família de cada um deles. Como corpo de Cristo, nós nos alegramos e nós abençoamos eles, em o nome de Jesus. Amém? Eu queria pedir para vocês acompanharem esse casal. Eles vão fazer uma confissão de fé com vocês, conforme a palavra de Deus manda. Aleluia. O pastor já está aqui para eu entregar a palavra. Vem cá, amor. Queridos, muito bom estar com vocês. Esse é um ano de um novo nível. Esse é um ano que nós vamos viver mais da palavra e do Espírito. Amém? Você pode só confessar isso comigo para eu terminar a minha parte? Você pode dizer: esse é o ano que eu viverei mais profundo da palavra e do Espírito. Amém? Glória a Deus. A gente vai ter alguns pedidos de oração, Juliana vai orar, mas só para você se alegrar, irmão. Olha só, a gente recebeu um testemunho aqui sobre o senhor Abel Soares, de 80 anos. Ele estava internado, entubado, e a sobrinha dele pediu oração algumas semanas atrás, e alguns dias depois ele foi entubado, recebeu alta, está em casa. Você se anima com isso? Glória a Deus. Nós vamos orar por José Carlos Aragão. Ele vai se internar amanhã no HELP para iniciar um tratamento de quimioterapia, mas está crendo na cura e recuperação total. Nós vamos orar por Marijana Bezerra da Costa, que teve um diagnóstico de câncer de mama e está com metástase no corpo. Nós vamos orar por João Miguel, é uma criança autista em 3º grau. Ele se encontra muito agitado e pede intercessão para a melhora dele. Nós vamos orar por Maria Nádia de Andrade, que sofreu 2 paradas cardíacas e está entubada na UTI da Unimed em João Pessoa. E nós vamos orar por Arlinda Silva, uma idosa de 98 anos que está internada no Hospital Dr. Vanderlei com pneumonia. Você pode crer na oração para essas pessoas? Feche os teus olhos, se envolve, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos ficar de pé? Se fosse alguém da tua família, como é que você ia orar? Não é mesmo? Coloque todo o seu coração e libere a palavra de vida sobre essas pessoas, amém? Pai, obrigada. Obrigada porque existe poder de ressurreição. Obrigada, Senhor, porque existe poder de vida para transformar a condição de cada uma dessas pessoas. Nós cremos, como corpo de Cristo, nós liberamos a palavra de vida sobre eles. Declaramos que não morrerão. Declaramos os seus corpos em ordem, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, pelo seu Espírito alcançando eles, em cada leito de hospital, nas suas casas. Obrigada, Pai. Obrigada, Pai, porque verdadeiramente o Senhor Jesus levou sobre si. É verdade, Ele levou sobre si cada uma das dores e enfermidades de cada um de nós. E por isso, nós declaramos cura, preservação,
uma recuperação sobrenatural, a intervenção divina sobre essas casas, sobre esses corpos, sobre essas famílias. Obrigada, Pai. Obrigada, Pai. Nós cremos e te agradecemos pela ação do teu Espírito, em o nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Senta só mais um minutinho, por favor, ninguém sai. Eu quero só fazer um convite mais uma vez para você que está nos visitando essa noite. Você que ficou em pé lá no meio do culto, quando eu perguntei quem estava nos visitando pela primeira vez. Nós temos uma sala de recepção, estamos aqui com o nosso casal. Ele vai te guiar até a nossa sala de recepção, vai te mostrar o coração da nossa igreja. A gente quer ter um tempinho mais próximo a você. Então você que está nos visitando pela primeira vez, que ficou de pé lá no meio do culto, pega os teus pertences nesse momento, segue esse casal aqui pelo meio. Não vai ser demorado, vai ser um tempo bem breve, rápido, mas a gente quer ter mais proximidade com você antes de você voltar para casa, por favor. Tá bom, gente? Então nós estamos retornando já, irmãos, já há algumas semanas, retornamos com os nossos cultos da semana. Terça-feira, culto do Espírito, às 20 horas. Alguém me contou que é Maneco que vai pregar. E aí você venha preparado, com muita expectativa no que Deus vai fazer por você. Na quarta-feira, teremos culto da família também, às 20 horas. Venha, traga sua esposa, seu esposo, traga sua família para receber uma palavra da parte de Deus. E fica ligado com a programação da nossa igreja. Se você quer acompanhar o que está acontecendo lá em Leiria, você pode entrar no Instagram deles, Verbo Leiria, lá, e você vai acompanhar um pouquinho do que tem acontecido. Nós vamos divulgar também nas nossas mídias sociais o vídeo que a gente começou a passar hoje e outras informações para você ir continuar orando, ofertando, envolvido com o que está acontecendo. Eu creio que o que está acontecendo lá vai se tornar um bom testemunho para levantar mais e mais pessoas e crendo em pessoas unidas nessa causa. Amém? Você pode ficar de pé, por favor. Abraça pelo menos 20 pessoas antes de você sair daqui. Tenha uma semana poderosa na prática da palavra de Deus. Faça tudo o que é possível, mas não se contente apenas com o que é possível. O Deus da impossibilidade está na tua vida também. Amém? Vai em paz em nome de Jesus.